mundo passou a viver uma grande mudança no ano de 2020 com o surgimento de um novo vírus na China. Foi detectada uma pneumonia misteriosa em Wuhan, capital da província de Hubei, na China, que mais tarde foi identificada como o novo coronavírus, o vírus que atingiu todo o planeta. O surgimento deste vírus criou medo e incertezas na vida de toda a população mundial, pois brevemente ele se espalhou ao redor do mundo. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou situação de pandemia, emitindo um alerta a todos os países diante das estimativas de pessoas infectadas. Com isso, a população precisou praticar o isolamento social e desenvolver métodos de prevenção e higiene. Ninguém estava preparado para isso. A economia foi afetada e a sociedade teve que se adaptar. No trabalho, nas escolas, supermercados e em tantos outros ambientes sociais, houve mudanças drásticas. E as instituições religiosas foram duramente afetadas pelas novas normas impostas durante a pandemia. Entre muitas áreas que foram fechadas, algumas se mantiveram abertas porque eram consideradas essenciais. Diante disso, a sociedade se perguntava: afinal, o trabalho das igrejas é essencial? Durante o período da pandemia, muitos críticos da igreja se levantaram para que estas permanecessem fechadas, diminuindo o papel da igreja na sociedade. O mundo tentou parar a igreja, mas a igreja não parou. As igrejas levam socorro espiritual e também material, pois mantêm ações de doação de alimentos e medicamentos. Além disso, a Constituição Federal garante que os templos são invioláveis. Em muitos estados, a importância da igreja no seu âmbito social e perante a Constituição não foi respeitado. Diante dos desafios iniciais, pouco se sabia o que fazer e como fazer. Nos primeiros meses de pandemia, houve uma adaptação de muitas igrejas que não puderam realizar suas atividades presenciais, onde apenas transmissões online puderam ser realizadas. E ainda assim, em muitos municípios, as dificuldades impostas não permitiam nenhum tipo de abertura para a igreja ou atendimento às pessoas necessitadas de um socorro espiritual. São em momentos como esse que uma representação política se faz necessária. Foi através do voto cristão que o deputado estadual Ayrton Lima foi eleito para representar essa grande parcela da sociedade gaúcha. É em momentos de crise que se levantam os grandes líderes. Desde que surgiram as primeiras notícias a respeito do coronavírus, o gabinete do deputado Ayrton Lima esteve em atuação para colher as mais importantes informações sobre o tema e quais ações realizar para que as igrejas pudessem continuar desempenhando seu papel espiritual e social na sociedade. Com isso, foi apresentado o projeto de lei para que as igrejas continuassem a desempenhar o seu trabalho, respeitando normas de higiene e saúde, mas que pudessem atender a população. Esse projeto foi discutido ao longo do primeiro semestre de 2020 e sendo aprovado em plenário no mês de agosto e sancionado pelo governo Eduardo Leite, tornando-se a Lei 15.548, a Lei da Fé, que reconhece a atividade religiosa como essencial em tempos de pandemia. Foi através da força dessa lei que muitos municípios tiveram que adaptar os seus decretos. E igrejas puderam retomar os seus cultos, pessoas puderam ser amparadas, famílias receberam o apoio solidário das entidades religiosas e a igreja demonstrou seu papel fundamental em uma sociedade em transformação, como a que estamos vivendo. Hoje, com a vacinação, as igrejas já conseguem atingir um número maior de pessoas. Porém, não podemos esquecer dos desafios que foram impostos no início da pandemia e demonstrar a nossa gratidão ao trabalho fundamental desempenhado pelo deputado Ayrton Lima na elaboração dessa lei tão necessária.